Paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos e todas, meus irmãos, minhas irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Dando sequência na leitura, hoje nós iremos ler o capítulo de número 11, 12 e 13 do livro do Êxodo. Vamos à leitura? Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, e a toda pressa, vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo e aos olhos dos egípcios também. O varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o trono, até o primogênito da serva, que está de trás da mó, ou seja, trabalhando, o mais humilde, e todo o primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, a qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão morrerá, meu Deus, moverá a sua língua, desde os dos homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez a diferença entre os egípcios e entre os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o teu povo que te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor e ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel à sua terra. Então perceba que agora chegou a décima, a derradeira e última praga. Agora Deus ele fala, dá uma direção específica a Moisés de como ele vai agir, de como ele vai atuar, e agora ele fala, agora realmente é o ponto final. A instituição da primeira Páscoa. Falou o Senhor a Moisés e Arão, a terra do Senhor do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, e segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a contar para o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, ou seja, sem defeito, sem mancha, não pode ser cego, não pode ser manco, não podia ter, tinha que ser assim aparentemente perfeito, né? Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão sangue e poluão em ambas as ombreiras e na veiga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ou seja, sem fermento, como ervas amargosas, e comerão, e não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça aos pés com a fresura. E nada dele deixareis, até que pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimes no fogo, não deixa sobrar nada. Assim, pois, comereis, aleluia, glória a Deus, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, ou seja, devidamente vestido, com roupa, e o vosso cajado na mão, e os comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Perceba que eu vou dar uma breve introdução aqui sobre essa palavra. Páscoa, Pessache, passagem, era já um prenúncio que o povo ia atravessar, que o povo ia passar, que o povo ia sair do Egito, ia atravessar o Mar Vermelho e chegar ao deserto
com destino à terra prometida, a Canaã. Então Deus institui, mata o carneiro, mata o cabrito, pega o sangue, passa nos umbrais da porta, na parte de cima, na parte lateral, e que ele se alimentasse, se a família fosse pequena, juntasse com a família maior, né, porque às vezes não tinha condição, para não ter um grande desperdício, e não podia sobrar nada. Perceba que Deus, desde esse início que ele institui a Páscoa, ele já exige para não ter desperdício. Você lembra quando teve a multiplicação, ou melhor dizendo, as multiplicações, que foram duas, de pães e peixes? O que Deus falou que Jesus falou para os discípulos, para os apóstolos? Olha, recolhem tudo que sobrou. A primeira multiplicação, 12 cestos cheios, e a segunda multiplicação, 7 cestos cheios. E aqui, o que ele fala? Ó, depois quando sobrar tudo, queima no fogo, não deixa sobrar nada, sem desperdício. Você vê que Deus é minucioso nas informações. Então, ó, no versículo 11 do capítulo 12, é a instituição da Páscoa. E eu passarei pela terra do Egito essa noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será, ó, por sinal. Na casa em que estiverdes, vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quanto eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memória, por memorial, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre, eterno. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa, porque qualquer que comer pão levedado, ou seja, pão com fermento, desde o primeiro dia até o último dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao sétimo dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontarei para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirarei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde, ou seja, do dia 7 até o dia 21, 7 dias. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro, como o natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos, ou seja, pão sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: Escolhei e tomai vós cordeiro para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na veiga da porta, e ambas as ombreiras do sangue, e a que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, ou seja, até o dia amanhecer. Porque o Senhor passará a ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará naquela porta, e não deixará os destruidores entrar em vossa casa para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós, para os vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, enquanto entrares na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então lhes direi: esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés, Arão, assim o fizeram. Eu quero aqui pontuar algo que eu gosto sempre de pensar e refletir, e levar os meus alunos, as minhas alunas, os meus irmãos, aqueles que me ouvem, a refletirem e pensarem também. Existe um filósofo francês do século XVIII, cujo nome dele é Voltaire. Ele diz assim que a sabedoria de um homem aqui gênero humano, ela é medida mais pelas perguntas que ele faz do que pelas respostas que ele produz. Repito, Voltaire tem esse pensamento, um filósofo francês do século XVIII. A sabedoria de um homem gênero humano, um homem ou uma mulher, a sabedoria de um homem ou a sabedoria de uma mulher, ela é medida mais pelas perguntas que ela faz ou que ele faz do que pelas respostas que ele ou que ela produz. Por quê? Porque quando eu vou produzir uma resposta, eu consigo pesquisar,
eu consigo me orientar, eu consigo examinar, e então chegar dentro de um contexto ali, e trazer uma resposta mediante essa pesquisa. Mas a pergunta não. A pergunta é algo que vem do intelecto, que vem do sentimento, que vem do coração. Então, perceba que a primeira fala que nós vamos ver de Davi no texto sagrado é: o que farão ao que vencer esse incircunciso e filisteu e tirar a afronta sobre Israel? É a primeira fala de Davi, é uma pergunta. Ele faz uma pergunta: o que há de acontecer? E aí então eles respondem para Davi: não, olha, eles vai ser genro do rei, porque o rei Saul vai dar sua filha, e toda a sua família não vai pagar mais impostos. Então você vê que foi uma pergunta sábia, foi uma pergunta inteligente. Então a minha pergunta aqui é uma pergunta, tá? Eu quero produzir isso que você pense também. Você acredita, nós estamos chegando na 10ª praga, é um pensamento meu e eu quero dividir com vocês. Você acredita, o povo estava observando tudo que o povo de Israel estava fazendo. Os egípcios estavam observando tudo. Você acredita, e se você pensar de uma outra forma, tá tudo bem, tá ok? É apenas uma troca aqui, uma interação. Que os egípcios, as mulheres do Egito ali que estavam mais próximas, estavam observando. Você acha que eles não observaram? De repente, eles estavam atentos. Qual vai ser o próximo passo deles agora? O que eles vão fazer? Eles estavam sendo assolados no último, por 9 pragas já, e você vê uma atrás da outra, uma sequencial de outra. E ali eu imagino que alguém foi e falou: olha, eles estão ali pegando o sangue ali do animal e estão passando na porta. Vamos fazer isso também. Lembre-se que é um pensamento, é uma ilustração, uma conjectura. Não está na Bíblia isso. É um pensamento meu ao olhar, ler e reler e estudar o texto. E você vê que a instrução de Deus é bem claro. Na porta que tiver o sangue nos umbrais e na verga, né? Nos batentes da porta, que na porta que aparece lá no fundo, lá, naquela lateral e na parte de cima lá, tiver o sangue, não vai, o espírito da morte não vai entrar e não vai dissipar. Um pensamento meu, e eu quero que se você pense também, eu penso e imagino que as mulheres egípcias, algumas viram e falaram: o quê? Vamos fazer também, já que eles estão fazendo. Eu não sei o que isso significa. Ou talvez até alguém tenha até ouvido: olha, eu vi Moisés dando instrução infiltrado no meio do povo lá, e falou que a casa que tiver com sangue não vai morrer. E elas vão fazer a mesma coisa. Mas olha para você ver como Deus não erra. Olha para você ver como Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. O que você está querendo dizer, pastor? O que você está querendo dizer, Bereno? Estou querendo dizer para você que aquilo que é seu, a bênção que é sua, o livramento que é seu, a provisão, a providência, o escape, o socorro, ele é seu e Deus não erra. Deus não vai tardar, Deus não vai falhar, Deus não vai chegar adiantado e nem atrasado. Ele vai chegar na hora certa. Basta somente você crer, acreditar, confiar e perseverar. Vamos ver o desenrolar da história? A morte dos primogênitos. Então, vem comigo nesse pensamento. E aconteceu que à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então clamou Moisés e Arão de noite, chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como eles têm dito. Levai também convosco as vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito. Ide, abençoai-me também a mim. E os egípcios apertaram o povo, apressando-se para lançá-lo da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas, os seus vestidos sobre o seu ombro. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. E pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestidos, ou seja, roupas. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios e emprestavam-lhe e despojavam os egípcios. Então você vê aqui, aí o que acontece? Vem o espírito da morte, passa, e eu imagino nesse pensamento, algumas casas que ele olhou e falou: não, aqui não é o verdadeiro sangue, aqui não é o povo, e entrou e feriu o primogênito, tanto os seres humanos como dos animais. Então Deus, ele não erra. Deus, quando ele olha para mim e para você, quero que você fique com essa palavra no tábua do teu coração, no momento que você estiver fazendo essa leitura, que Deus, ele não erra e ele não errou quando ele te escolheu. Mesmo você com as suas faltas, com as suas falhas, com as suas fraquezas, com as suas imperfeições, com as suas limitações, ele não erra.
Ele já sabia, e é isso que ele fala para Samuel, quando Samuel se depara com Abinadab, o filho de Jessé, o primogênito, que Samuel encanta, enche os olhos e fala, certamente estou diante do próximo rei de Israel. E Deus fala, não, Samuel, não atentes para o exterior, não atentes para a aparência, porque eu não olho, porque eu não enxergo, porque eu não vejo como o homem. O homem vê o exterior, o homem vê os títulos, o homem vê a condição financeira, o homem vê as nomenclaturas, os diplomas, os anéis no dedo, o homem vê a posição, a condição, o homem vê aquilo que transparece, o homem vê o exterior, mas eu, o coração. Então, quando Deus te escolheu, meu irmão, minha irmã, mesmo você passando por esse vale, por esse deserto, por essa provação, por esse processo, Ele não errou. E Ele não te desamparou. Ele continua contigo. Para você ter uma ideia, a palavra Emanuel, traduzido é Deus conosco. Por exemplo, a minha camisa me veste, a minha calça me veste, a minha roupa íntima me veste. Mas Deus ele está mais próximo do que a minha roupa íntima, que está sobre o meu corpo. Por quê? Porque Ele está em mim. Ele está em você. Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. Deus conosco. Deus em você. Deus em mim. E eu fundamento o que digo em Efésios capítulo 1, versículo 13. Vou lá na palavra para você não achar que eu estou falando para mexer com o teu emocional, porque eu estou fazendo isso na direção de Deus. Efésios capítulo 1, e o versículo de número 13º diz assim, ó: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, quando você levantou a tua mão, que você aceitou, que você confessou publicamente Jesus o Cristo, o Salvador ungido, como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o Espírito Santo de Deus passou a fazer morada, a habitar dentro de você. E você passa a ser templo, morada, casa, habitação do divino e precioso Espírito Santo de Deus, amigo das nossas almas. Mas fica firme. Olha o processo que esse povo passou. Olha o processo que esse povo enfrentou até que chegou a sua vitória. E a vitória foi com letras garrafais e maiúsculas. Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia estreitamente ajuramentado que os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus os visitará, fazeis, pois, subir daqui, e os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiar, para que caminhassem dia e noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Lembrando que a região desértica, durante o dia, picos de temperatura de altíssimo grau, 40, 50 graus, qual para o ser humano, para as crianças, para mulheres, para os animais, até mesmo para os próprios homens, era muito difícil sobreviver. Você vê como Deus é detalhista. A nuvem para proteger durante o dia. E à noite, eu creio que você tenha conhecimento dessa informação. Se não tem, se não tinha, vai ter agora. E se ficar algum tipo de dúvida, pesquise. E o deserto à noite é o inverso. As temperaturas caem, despencam, alcançam picos de até 3, 4, 5 graus abaixo de zero. E aí Deus colocou o quê? A coluna de fogo, tanto para esquentar, tanto para aquecer, como para iluminar. Olha como Deus cuida de cada detalhe. Olha como esse Deus, a obra que Ele faz, ela é perfeita. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, sabedor dessa história, como você está sabendo ou relembrando, ele diz, rogo-vos, pois, que
Não vos conformeis com esse mundo. Rogar é pedir humildemente. Olha, eu peço humildemente, não se conforme com esse mundo, não se conforme com esse sistema, não se conforme com essas ideologias, não se conforme com isso que eles estão apresentando para você, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. No meio corporativo isso é chamado de mindset, mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mentalidade, da vossa maneira de pensar. E apresentai-vos diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fazendo isso para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, muda essa sua mentalidade, que para você tudo é mais difícil, que você não é capaz, que você está muito velho ou muito velha, que você tem dificuldade de gravar, que você não entende. Muda essa mentalidade. Vá como fala em Tiago. Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Tiago, capítulo 1. Olha o que o texto diz. Ó. Tiago, capítulo 1. A Bíblia diz assim, ó, Tiago 1, a partir do verso de número 6. Vamos do 5. Ó. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um vento e lançada para uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor tal coisa. Ou seja, então o que você tem falta? Em vez de você falar que não consegue, que para você é mais difícil, olha o que o Tiago está falando. Se alguém tem falta de alguma coisa, peça a Deus, e Ele vai te dar. Então agora, Deus ele vai cuidando de todos os detalhes, nós chegamos no capítulo 14. Ó. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Olha como Deus é fiel. Olha como Deus peleja pelos teus e cuida dos detalhes. Vamos lá? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. E à frente deles assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó, dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva? Aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, os capitães sobre eles, todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram todos os cavalos, e os carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e os seus exércitos, e alcançaram-no acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizesse isso? Por que nos temos tirado do Egito? Não é essa a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Quando Deus leva o povo pelo caminho mais longo, você viu, é porque ele sabia que o povo ia temer, porque o povo estava há 4 séculos e 3 décadas escravizado. Corpo de escravo, mentalidade de escravo, atitude de escravo, vida de escravo, na escassez, naquilo que era oferecido, naquilo que lhe era proposto, opressão. Estavam oprimidos, estavam afligidos, subjugados. Então era uma mudança drástica e muito rápida, embora as 10 pragas vinham já trabalhando isso na mente, no coração e na mente deles, mas eles não estavam preparados. A maior prova disso foi isso.
esse momento, quando eles se deparam com o faraó e o seu exército, já logo falaram, era melhor ter ficado lá, a gente ia morrer lá, ficar servindo lá, tinha pepino, depois eles vão lembrar dos pepinos, vão lembrar do alho poró, vão lembrar da cebola. Olha a mentalidade escassa, olha a mentalidade escrava. Deus tinha um trabalhar com esse povo e era um processo bem longo, diga-se de passagem, por conta da dureza do coração do povo. Mas Deus já havia previamente falado com Moisés, não temas, tudo isso é o meu propósito. Eu estou trabalhando. E o trabalhar de Deus é diferente do trabalhar do homem. Por exemplo, olha a nossa ótica humana. Quem pode mais, chora menos. O sol nasceu para todos e a sombra para os mais espertos. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa é a ótica humana. Mas olha Deus, quer ser o maior? Quer ser o maior, seja o menor, seja o vosso serviçal. Quer ser o primeiro, seja o vosso derradeiro. Aquele que se exalta, Deus abate. Mas aquele que se humilha, Deus exalta. Quer viver, quer ter vida eterna? Precisa nascer de novo. Precisa morrer para ver a natureza. Essa é a ótica de Deus. Ela vem na contramão da ótica humana. Por isso que tem que ter a renovação do vosso entendimento e da vossa maneira de pensar. Porque o caminho que Deus escolhe, como ele diz em Isaías 55, os meus caminhos são melhores, os meus caminhos são mais altos do que o seu, os meus pensamentos são melhores, os meus pensamentos são mais altos que o seu. Como ele diz em Jeremias 29, eu é que sei que pensamentos eu penso acerca de vós, pensamentos de bem, pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor. Então Deus ele trabalha de uma maneira que nós muitas das vezes não iremos entender. Ele não vem dentro de uma sistemática ordinária. Ele não vem dentro de um cronograma. Ele trabalha de diversas maneiras. Vamos ver alguns exemplos. Para um cego, ele cuspiu um tolodo e curou. Para outro, para o Bartimeu, ele só falou, quero, fica curado. Para um, na lepra, ele curou tocando, quero ser limpo. Lá em Mateus 8. Para 8, em Lucas 17, 10, leprosos, ele gritou, vão, se apresentem diante do sumo sacerdote e paguem a oferta pela restituição. Você vê, ele não tem uma ordem, cada um ele trabalha de uma maneira, cada um ele trabalha de uma forma. O filho da viúva de Naim, ele tocou na esquife. A filha de Jairo, ele disse, Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. Então você vê, Lázaro, ele parou, mandou tirar a pedra e gritou, Lázaro, sai para fora. A forma de trabalhar de Deus ela é diferente da forma humana. E Deus precisava passar por esse processo para eles entenderem, começarem a entender e ver a grandiosidade e o poder e a majestade de Deus. E muitas das vezes nós, na nossa pressa, no nosso cronos, no nosso tempo humano, queremos que fosse para ontem, mas não é assim. E aí então, olha o que vai acontecer. A passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e todo o seu exército nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu, o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. E também uma coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles. E para eles se estabelecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na coluna de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujam da face de Israel, porque o Senhor pôs peleja contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros.
Olha o trabalhar de Deus. Ele não queria apenas acabar com o faraó. Ele não queria apenas mostrar que o Deus ele era soberano sobre os principais de faraó. Ele pegou todo, como nós vimos aqui, todo o exército, o que ele tinha de melhor, todo o poder bélico do Egito, que era a maior potência, o seu principal, que ia à frente de tudo e de todos. Oh, aleluia! E eles entram furiosamente, e Deus foi criando situações, foi dificultando para que eles não alcançassem o povo de Israel, que estavam a pé, que tinham mulheres, que tinham crianças. Nenhuma vida se perdeu do povo de Israel. E vale lembrar que não foi só o povo de Israel. Muitos dos que estavam ali, é por isso que eu falo agora e fundamento aquele meu raciocínio, ele é chamado na versão revista e corrigida de estrangeiros, mas na versão revista e atualizada, ou na NAA, é chamado de populacho. Eles acompanharam junto. O povo de Israel falou que não vou ficar aqui não, esse é verdadeiro Deus, aqui tem muitos deuses, Osíris, Ra, Rep, mas o verdadeiro Deus é o Deus desse povo de Israel, nós vamos com ele. Então muitos desse povo também estavam junto. E é por isso que eu falei para você, tinha gente infiltrada no meio do povo de Israel. E certamente quando Moisés deu aquela ordem, o povo viu, e certamente as egípcias foram lá também, passaram o sangue lá, mas não adianta, o propósito era para quem? Para o povo de Israel, nação santa, povo exclusivo, adquirido. Nação real, sacerdócio real. E aí Deus deu o livramento. E agora olha o que vai acontecer. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Os egípcios perecem no mar. Versículo 27 do capítulo 14. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. E o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Porque as águas tornando cobriram os carros, os cavaleiros de todos os exércitos de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, nenhum. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram como muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Que história fantástica e maravilhosa na conclusão da leitura de hoje, que nós demos o capítulo de número 13, 14 e agora o 15. Vamos ao 15. O cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar os cavalos e o seu cavaleiro. E o Senhor é a minha força, e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Este é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó, o seu exército, os seus escolhidos príncipes afogaram no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas com a pedra, como a pedra. A sua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A sua destra, ó Senhor, se tem despedaçado o inimigo. E com grandeza da excelência derribaste o que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho. E como o sopro dos teus narizes, amontoaram-se as águas, e correram e pararam como um montão os abismos, e coalharam no coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei e alcançarei, e repartirei os despojos, fartar-se-á minha alma dele, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo, e a veemente águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível, em louvores, obrando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, e a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste com a tua força, e levaste a habitação da tua santidade. Os povos ouvirão e estremecerão. Apoderar-se-á deles apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmarão. Dos poderosos, dos moabitas, apoder-se-á
um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã, espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu servo haja passado, ó Senhor, até que passe esse povo que adquiriste. Tu introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros, com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar a água no mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo mar. A dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saindo atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, por Senhor é Deus. Os jovens também cantam, só o Senhor é Deus. E as irmãs também cantam, só o Senhor é Deus. E os varões também cantam, só o Senhor é Deus. Exaltou e lançou no mar o cavalo do seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Águas amargas tornaram-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou os lugar seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho, ou seja, um pedaço de madeira, de pau, de graveto, e lançou nas águas, e as águas se tornaram doce, e ali deu estatutos e uma ordenança, ali os provou, e disse: Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os seus ouvidos e os seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali acamparam-se junto das águas. Essa foi a leitura de hoje. A vitória do povo de Israel, a vitória dos escravos sobre os seus opressores, a vitória dos escravos, porém escolhidos por Deus pelo poder bélico dos egípcios, de Faraó, dos seus cavaleiros e de todos os seus exércitos. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele é varão de guerra, ele é varão valente, varão que não perde batalha. Mas olha o que Moisés faz questão de dizer: que nós temos que obedecer, que nós temos que cumprir, que nós temos que fazer a nossa parte, que nós temos que ter reverência, que nós temos que ter temor, que nós temos que ter temor, que nós temos que ter disciplina, que nós temos que ter compromisso, assim como nós temos compromisso na vida secular, assim como você honra os seus compromissos no teu trabalho, com os teus superiores, assim como você honra os teus compromissos nos teus cursos, aí na sua vida, no propósito que você quer galgar e alcançar posições por conta do viu metal, que você possa ter esse compromisso, essa disciplina, cuidando da tua vida espiritual, do teu sentimento, do teu emocional, da tua psique, através da palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é o nosso guia, que é o nosso mapa, que é o nosso GPS, que é a boca de Deus falando comigo, contigo a todo momento. Por isso, não despreze as instruções, os preceitos, as orientações, os mandamentos bíblicos, porque eles lhe darão vida, eles acrescentarão vida e paz e saúde para o teu corpo. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, possa e deva falar infinitamente melhor no teu coração. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.